Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. E você sabia que nós estamos iniciando um projeto novo? É isso mesmo. Estamos iniciando a série Reconstruindo os Muros. E neste projeto nós iremos estar falando especificamente sobre a história da igreja. E quem vai estar participando sempre nesse projeto é o Cristiano Exídio de Vila Velha, Espírito Santo, que tem 31 anos. Ele atualmente é professor de teologia no Instituto Teológico Daniel Berg, ele tem formação em bacharel em teologia. Ele é graduado pela Teologia Rockman do Maranhão, e também ele é pós-graduado em Ciências da Religião, e ele também é pós-graduado em História. E aí, Cristiano, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a todos e cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, estou muito feliz por esta oportunidade de estarmos falando sobre a história da igreja e estou muito animado com este projeto e acredito que todos que estiverem ouvindo e conferindo esse podcast estarão aí se deleitando com um conhecimento um pouco, embora resumido, mas também aprofundado sobre a história da igreja, tendo condições de ter assim, uma visão, embora sintética, mas uma visão também, em alguns aspectos, profunda sobre a história de Jesus, a história dos apóstolos, a história dos pais da igreja e como que a igreja foi crescendo e se desenvolvendo e, sobretudo, subsistindo às várias perseguições ao longo do século. E as pessoas terão também condições de entender como nós chegamos até aqui, qual foi o processo que a igreja enfrentou ao longo da história e como ela subsistiu, né? Então, eu estou muito animado com esse projeto e tenho a expectativa de que as pessoas irão gostar bastante de tudo que estaremos falando aqui. É isso aí. Então você que está ouvindo aí já vai se preparando e olha, fica aí que a gente volta logo após o comercial, né? Gente, você sabe o que é o Apoia-se? Não? Então escuta aí. Se você é blogueiro, cineasta, ilustrador ou produz qualquer tipo de conteúdo que seja artístico, educacional, jornalístico ou inspiracional, a plataforma Apoia-se é para você. Diferente de outras plataformas de financiamento coletivo para projetos com início, meio e fim, o Apoia-se é uma plataforma com foco no desenvolvimento contínuo do processo criativo, que busca financiar de forma constante o trabalho de produtores independentes. A partir de R$1, os fãs podem efetuar apoios mensais ou a cada vez que um novo conteúdo for disponibilizado, podendo limitar a um valor máximo mensal para que sempre caiba no bolso. Dessa forma, quem apoia contribui também para que os conteúdos sigam gratuitos na rede. E assim, público e criadores podem estar mais próximos, aprender juntos e experimentar uma nova forma de criar e consumir conteúdo. Essa é a relação que o Apoia-se te convida a viver. Apoia-se, onde público e criadores andam juntos. Nós precisamos do seu apoio, tudo bem? Eu conto com você. Então, Cristiano, como a gente falou aqui no início,
O objetivo desse projeto, desses episódios, o que as pessoas vão encontrar daqui para frente são episódios, são podcasts a respeito da história da igreja, né? E a gente vai estar falando sobre a importância de se estudar a história da igreja, né? É sobre isso que a gente vai... Exatamente. Sobre isso que eles vão estar encontrando aqui. E eu acho importante pontuar algo aqui, que nós somos uma só igreja, né? No sentido de corpo único de Cristo, né? Então, portanto, a mesma história do apóstolo Paulo é também a nossa história, não é isso mesmo? Isso é verdade, John. Hoje em dia, no nosso contexto, nós temos inúmeras denominações, algumas completamente diferentes das outras, e hoje, infelizmente, existe até mesmo um tipo de divisão, né? Algumas igrejas, por não concordarem com o segmento das outras, eles colocam meio que até uma proibição, né, de que se conhecer o que os outros pensam, falam ou escrevem. Mas quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos exatamente esta unidade. A mesma história do apóstolo Paulo, a mesma história do livro de Atos, é a nossa história. Nós somos a continuidade daquela história. Então, é importante que as pessoas entendam a história da igreja, né? A importância. Por que é importante conhecermos a história da igreja, estudarmos a história da igreja? É importante porque nós não teremos uma identidade a menos que conheçamos a história da igreja, porque a história da igreja é a nossa história. E toda a história que nós vemos Paulo construir no livro de Atos, e depois nós vemos detalhes específicos nas suas cartas, não é diferente da nossa história. Ele fez um trabalho, e esse trabalho ele continuou, e hoje se nós fomos alcançados, foi fruto de um trabalho desenvolvido lá atrás por Paulo. Porque Paulo foi o apóstolo aos gentios, e através do trabalho que ele desenvolveu nas igrejas gentílicas, da Ásia Menor, da região também da Macedônia, região da Caia, região da Síria, todo esse trabalho construído por ele alcançou o mundo de então. Um trabalho também desenvolvido na região da Europa, e esse trabalho nos alcançou. Ao longo da história ele foi desenvolvendo, crescendo e chegou até nós. Então nós temos que estudar a história da igreja, e ela é tão importante, justamente para que possamos saber quais são as nossas raízes, né? Nossa identidade verdadeira, quem nós somos. Inclusive também a história ela nos ajudará a entendermos qual é o caminho certo para a igreja seguir, e até mesmo de fazermos uma análise. Será que estamos no caminho certo? Será que nós mantivemos a mesma identidade da igreja de Paulo, da igreja de Atos, ou essa igreja sofreu mudanças e hoje ela se encontra distante daquilo que realmente é a igreja de Jesus? Então a história da igreja nos ensinará quais são as nossas raízes e qual é a identidade verdadeira da igreja de Jesus Cristo. A gente precisa entender que a igreja, no sentido, quando a gente fala igreja católica, né, no sentido de universal, ela está inserida na mesma linha do tempo dos apóstolos, porque a história não acabou lá, a história continua. Sim. Assim como veio Cristo, vieram seus discípulos levou o evangelho aos gentios, como você falou, e os gentios também depois foi levando o evangelho, foi anunciando o evangelho, enfim. Então a mesma história que está registrada lá é a nossa história também. Nós fazemos parte desse todo esse escopo, né? Todo esse sentido católico da palavra. Mas para as pessoas entenderem por que o projeto se chama Reconstruindo os Muros, é porque esse projeto se chama Reconstruindo os Muros porque ele está relacionado com o que Neemias fez, né? Que o trabalho de Neemias, que foi a reconstrução dos muros. Ali a cidade tinha perdido, né? Tinha sido devastada pelos seus, como que a gente pode dizer assim, ela tinha sido tomada, eles tinham sido levados cativo e a cidade deles tinha sido toda destruída, né? Ali o muro de Jerusalém, os muros tinham sido quebrados
Então Neemias ali, junto com alguns homens, ele vai reconstruir aqueles muros. Verdade. E esse tema ele é muito importante, John. Eu achei ele extraordinário, porque quando nós vemos a história de Neemias, ele então sai do Palácio Real com autorização do rei, permissão para reconstruir, com a missão de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então ele sai da região de Suzã, ele vai para Jerusalém, e quando nós olhamos a história, era super importante que se construísse o muro para a proteção da cidade, para a proteção do povo, dos seus inimigos, né, das cidades vizinhas. Porque quando Jerusalém foi destruída, ela foi completamente dominada pelos povos daquela região que haviam sido conquistados por Davi. Então esses povos praticamente, eles meio que era toda uma mistura de povos, né? E essas pessoas tentaram meio que se apossar daquilo que eles perderam outrora na época do rei Davi. E então ele teria que agora reunir o povo naquele lugar, começar a construção dos muros. Porém, um fato muito importante de ser lembrado é que o templo foi reconstruído junto com os muros. Enquanto o povo tentou construir cada um a sua casa, seu teto, agindo de forma egoísta e individual, levantou-se então o profeta Ageu, que censurou a atitude do povo e falou assim: olha, vocês estão querendo construir a casa de vocês, mas a casa de Deus primeiro precisa ser construída. E o muro foi construído junto com o templo, então depois vieram as residências. Então o profeta Ageu se levantou, Zacarias também repreender o povo através da palavra de Deus. Então o povo começou a reconstruir os muros e ao mesmo tempo o templo era reconstruído. E aí vem agora o grande lance, né? A chave para o entendimento desse tema. O que representava a reconstrução dos muros no contexto de Jeremias? Em primeiro lugar, representava a proteção militar do ataque dos seus inimigos. Então eles precisavam reconstruir os muros com o objetivo de que eles pudessem se encontrar ali protegidos dos inimigos que possivelmente tentariam reconquistar aquela cidade. E em segundo lugar, aí vem agora o templo sendo reconstruído junto com o muro. O que significava então o muro junto com o templo sendo reconstruído? Então, naquele contexto, havia também uma conotação de proteção da cultura religiosa do povo. Então, o templo precisava ser reerguido, porque o povo passou 70 anos na Babilônia, e eles praticamente perderam muito do seu costume de culto, de celebração, muito da religião de Moisés ficou esquecida. E o povo que praticamente sai da Babilônia não foi mais o povo que chegou, saíram os filhos das pessoas que foram cativas ali. Muitas das pessoas que entraram na Babilônia como escravo morreram na Babilônia. Esther, por exemplo, foi uma criança que saiu da Babilônia, né? Na verdade, assim, a mãe dela foi cativa na Babilônia, foi escrava. Porém, ela não. Ela foi fruto, ela nasceu nesse período, né, da saída do cativeiro. Ela não chegou a ser cativa ali, né? Só que ela perde a mãe dela também muito jovem, foi criada por seu primo Mardoqueu. Ou seja, praticamente ela foi uma criança que não tinha conhecimento da cultura judaica, a menos que seu primo lhe passasse essa cultura. Então, quando Neemias começa a reconstruir os muros, ele tem primeiro o objetivo de proteger a cidade dos inimigos, dos opressores. Em segundo objetivo, proteger também a cidade das culturas religiosas que haviam naquelas regiões. Então, o objetivo era o quê? Eu preciso fechar a cidade, eu preciso erguer o templo para preservar e proteger a nossa cultura, a nossa identidade como judeu, a identidade do nosso Deus, um Deus único, não deuses, sim, mas sim um Deus, um único Deus. Então o objetivo ali era proteger não somente o povo dos seus inimigos, mas também proteger a cultura religiosa deste povo, que é uma cultura antiga, uma cultura milenar, e que havia, de certa forma, sido um pouco prejudicada durante o período da Babilônia. Então, e hoje, por exemplo, hoje os muros foram novamente destruídos, o templo não existe mais. Porém, as ruínas dos muros de Jerusalém são hoje o maior símbolo da religião judaica. Ou seja, o pouco que sobrou, os destroços, os escombros do muro
que foi reconstruído naquela época. É claro que esse muro foi destruído e passou por vários processos, mas os escombros daquele muro hoje tem toda esta conotação de um símbolo religioso. Hoje, ainda que os muros estejam destruídos e haja apenas ruínas, esses muros ou essas ruínas do muro continuam ainda protegendo a identidade do povo judeu. E eu achei algo interessante que você falou, que eu esqueci de mencionar, quando você falou quando eles voltaram, né, do cerca mais ou menos de 444, né, mais ou menos nessa época assim, que quando foi um período pós-exílico, né, quando eles voltaram do cativeiro e eles chegaram lá e eles encontraram algo totalmente devastado, né, e com essa obra de Neemias, que foi realizada em 52 dias, esse período que Neemias levou foi um período não muito fácil para ele, né? Não foi um período muito fácil, porque ele enfrentou vários desafios. Eles tinham que estar com uma arma na mão e com a ferramenta na outra, né? Exatamente. Ele enfrentou ali grandes desafios, e você falou, né, muito bem lembrado, que eles, enquanto tinha um instrumento de construção na mão, uma colher de pedreiro, né, ali jogando aquela argamassa e colocando ali aqueles blocos, na outra tinha uma espada. Porque a atividade ali dos vizinhos, né, as regiões circunvizinhas ali, era atividade hostil. A todo momento eles estavam ali sendo constrangidos, a todo momento eles estavam sendo ameaçados, e por isso o povo tinha que ter um olho na massa e o outro no horizonte, buscando, né, para ver se não havia um inimigo espreitando. E foi grande o desafio que eles enfrentaram ali, a oposição, né, por parte daquele povo, daquelas regiões. E algo que eu achei nessa história toda de Neemias é que foi, além dele reconstruir os muros, ele também fez uma reconstrução moral do povo, né? Que foi que o povo tinha que, né, que deixar os seus casamentos mistos, né? Eles tinham que levou também ele expulsar o filho do sumo sacerdote Joiada, se eu não me engano, ali, porque não estava certo, né? Então, além de reconstruir os muros, ele também reconstruiu a questão moral do povo, né? Com a reconstrução do muro, né? Exatamente. Ele fez toda uma correção, né? Tirando o filho do sumo sacerdote da posição que ele ocupava, porque ele não tinha o direito, por ser mais novo. Uhum. Então, o filho mais velho, ele assume essa posição, e o mais novo se casa com a filha de Sambalate, e Sambalate então constrói um templo em Gerezim, e por isso, então ele se torna um sumo sacerdote deste templo de Gerezim. E aí, ou seja, quando nós olhamos todo esse conflito da reconstrução dos muros, nós vemos que assim havia não somente uma atividade hostil por parte das pessoas querendo tomar os domínios de Israel, como havia também uma atividade hostil em relação à autoridade na religião e nas regras da religião. E não é muito diferente do que temos enfrentado hoje em dia. E esse cisma que aconteceu ali entre esses dois irmãos, que eram os sacerdotes, ocasionou um grande cisma entre o povo judeu e o povo samaritano. E por isso, a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ela fala assim: olha, Senhor, nós temos aprendido que é em Gerezim que se adora. Quando ela fala isso, ela está fazendo referência a Manassés quando constrói esse templo em Gerezim. E Josué ficou como o sumo sacerdote de Jerusalém. E aí Jesus chegou para ela e falou assim: olha, a salvação vem dos judeus e é em Jerusalém que se adora. Você está falando daquilo que você não entende. E assim, eu acredito ali, é claro que é uma conjectura minha, né, que Jesus estava fazendo referência ao seguinte: você não tem a mínima ideia de como a história aconteceu e como vocês chegaram a essa adoração de Gerezim, que na verdade foi uma grande confusão. Vocês nem deveriam estar adorando aí, né? Mas isso aconteceu. Então, ou seja,
houve toda essa questão. Então ele corrigiu a questão moral do povo, colocou o povo na linha, e depois Esdras chega fazendo a leitura da palavra, instruindo o povo através das escrituras. Então, assim, essa reconstrução dos muros, ela tem um símbolo muito forte e poderoso sobre essa reconstrução da religião judaica. E hoje, para nós, ele tem essa conotação da qual é, de fato, a nossa origem, qual é, de fato, a nossa identidade cristã. Então, reconstruir os muros, para nós, tem essa conotação do seguinte: hoje a igreja se encontra andando num caminho, ela tem um tipo de segmento, ela tem um tipo de cultura que tem se afastado muito da realidade bíblica. E reconstruir os muros seria colocar novamente a igreja nos trilhos, ou pelo menos propor como a igreja deveria estar caminhando nos dias de hoje, baseado em toda a história da igreja. Né? Como a história da igreja nos mostra esse crescimento da igreja e como a igreja meio que se afastou dessas diretrizes, ela perdeu-se um pouco, ela perdeu a raiz, né? Ela perdeu um pouco da sua identidade. E hoje nós estamos aqui com esse objetivo, com essa missão de propor para as pessoas um podcast que possa trazer à luz a história da igreja e como nós devemos nos embasar na história e utilizar os erros e os acertos do passado para entendermos o nosso presente e para projetarmos também o nosso futuro. Cada episódio vai ser um tijolo nesse muro aí que a gente vai estar reconstruindo, né? Verdade. Vamos lá. Cristiano, fala um pouco pra gente, assim, quem é o historiador, né? Quem é o historiador? O que ele... não o que ele faz, mas só quem é o historiador especificamente? Olha, analisando quem é o historiador, eu gosto muito da frase de Heinrich Heine. Heinrich Heine, ele propôs uma frase que, para mim, ela diz tudo. Quando ele diz assim: o historiador é um profeta com o olhar voltado para trás. Eu achei essa frase extraordinária. Quem é o historiador? Ele é o historiador, um profeta com o olhar voltado para trás. Porque quando nós analisamos essa frase, ela é muito profunda. Porque hoje, como nós temos condições de ter um prognóstico para o nosso futuro? Né? Quais são os profetas que nos dão um prognóstico correto, coeso e muito fidedigno sobre o futuro? Quer seja o futuro da igreja, o futuro da economia, o futuro, né, do nosso planeta, são os historiadores. Porque eles fazem esta investigação na história, eles se equipam ali com muita informação e eles conseguem ver os resultados, o que aconteceu no passado, ocasionou isso no nosso presente. E se nós repetirmos isso no nosso presente, nós temos condições de saber exatamente o que vai acontecer no nosso futuro. Então, eles são os grandes profetas do nosso período e eles conseguem esses prognósticos, ou se podemos dizer, essas profecias, através deste olhar do passado. Ele investiga o passado para ter uma resposta de qual é o nosso presente, o porquê estamos vivendo como estamos vivendo, como chegamos aqui, e ele consegue dar um prognóstico também para o nosso futuro. O historiador, então, ele seria, né, uma pessoa, um indivíduo capacitado, né, que nos ajuda a compreender a história das civilizações, as histórias das culturas. Seria mais ou menos isso? Exatamente. O historiador ele é um profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos. Ele estuda a área da economia, a área da sociedade, cultura, ideias, o cotidiano das pessoas, os costumes. Ele trabalha muito também com a questão da cultura religiosa, porque muitas das coisas que nós vemos hoje no mundo se explica através da cultura religiosa. Hoje, por exemplo, nós vemos nome de, por exemplo, coisas simples do nosso cotidiano, o nome de um carro, e você não sabe de onde veio a origem daquele nome. E quando você vai ver, aquele nome tem uma origem na cultura grega, uma origem na cultura assíria, uma origem até mesmo na cultura babilônica. E nós não temos ideia de como a pessoa que construiu aquele carro ou propôs aquele nome chegou àquela conclusão. E tudo isso está na história.
né? Então, muito, por exemplo, hoje do direito, da área do direito, eles utilizam jargões e frases da cultura grega antiga, de mais de 2.000 anos atrás. Então, ou seja, o historiador é este investigador que conhece a história em todos os seus aspectos, a vida humana em todos os seus aspectos, e ele seria a pessoa que tem todas as informações para dizer exatamente, para nos explicar, né, o nosso presente e para dizer como vai ser o nosso futuro. Exatamente, né? E assim, quando você vê as outras matérias, quando você aprende outras matérias, por exemplo, português, matemática, ciências, geografia, enfim, qualquer matéria, ela sempre tem uma história por trás, sempre tem uma pitada de história ali por trás para você entender qual foi o resultado daquele entendimento, né? Exatamente. Por exemplo, na área da medicina, quem estuda medicina, ele precisa estudar um pouco de história. Sim. Só que é aí que está o grande lance. Todo o conteúdo histórico que o médico precisa, ou o estudante de medicina precisa estudar para poder entender a área que ele pretende se formar, ele depende da pesquisa do historiador. Uhum. Então, por exemplo, quando às vezes nós vemos o jaleco de um médico bordado, né? Nós vemos ali uma serpente e nós não temos às vezes a mínima ideia do porquê existe uma serpente no jaleco de um médico. Mas o historiador tem resposta para isso. Né? E quando a gente vai ver a origem dessa serpente bordada no jaleco do médico, essa origem dessa serpente está na cidade de Pérgamo. Né? Então, ou seja, havia ali um deus da cura e o símbolo deste deus era a serpente. Então, ou seja, por que existe uma serpente no jaleco do médico? Porque antigamente na cidade de Pérgamo existia um deus da cura. E por conta desta cultura religiosa antiga, pagã, hoje os nossos médicos têm esse símbolo do deus da cura nos seus jalecos. Ou seja, somente um historiador consegue entender esses símbolos, e se hoje algum médico entende alguma coisa sobre história, ele dependeu da pesquisa e da investigação de um historiador. E a gente vê também que o trabalho do historiador, ou né, da própria história, o diálogo não é sempre entre o passado e o presente. Nesse sentido, qual é o papel do historiador? Então, esse diálogo ele é muito importante. E às vezes nós vemos que algumas pessoas pensam que a história, né, seria uma ciência do passado. E na verdade não. A história, na verdade, ela é uma ciência do presente. Agora, o campo de pesquisa dela é o passado, mas ela é uma ciência do presente. Então, o papel do historiador é justamente fazer essa ligação entre dois mundos. Ele estudar uma cultura antiga passada, uma civilização que já não existe mais. As únicas evidências dessa civilização, às vezes, são destroços, são escombros, às vezes são pequenos detalhes de uma civilização antiga, um pedaço de jarro com uma inscrição. Só que por trás daquela inscrição tem toda uma história. Então, o papel do historiador é justamente ir atrás dessa história, investigar esses aspectos. Aí entra a parte da economia, sociedade, a cultura, essas ideias antigas, o cotidiano daquela época, para poder fazer essa ligação com o presente. Porque a história é uma ciência do presente, porém, a área de pesquisa dela é o passado. E aí nós conseguimos entender, por exemplo, um livro extraordinário, que eu recomendo a todos a leitura dele, porque não é só um livro de economia e também não é só um livro de história antiga. É um livro que vai atender em muitos aspectos. Para quem é crente, para quem não é um livro extraordinário, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele vai mostrar muito disso que eu estou falando, porque um sítio arqueológico na região da Babilônia foram encontrados praticamente assim várias telhas, né, ou tabuinhas de argila com inscrições da época do rei Nabucodonosor. Isso é extraordinário, porque as tabuinhas registravam que quem estava
reinando naquele período era o rei Nabucodonosor. Então nós podemos entender que essas tabuinhas de argila foram escritas na época do profeta Daniel, na época do profeta Ezequiel. Talvez essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esses profetas, né? Então, ou seja, essa história foi escrita nessas tabuinhas, com informações sobre a cultura da época, sobre a escravidão, sobre como os muros da Babilônia foram construídos, como eles tinham um duto que irrigava as plantações e os jardins e todos os jardins daquela região. E, ou seja, nós não sabemos como era a vegetação naquele lugar, mas essas tabuinhas de argila, elas contam essa história. E no final, hoje, esse livro, pelas informações sobre a economia que existe ali, de como esses escravos se tornaram os homens mais ricos da Babilônia, eles eram escravos porque tinham dívidas impagáveis e não sabiam como pagar essas dívidas e sair da escravidão. E, de repente, eles começam a aprender informações, desenvolvem um trabalho, pagam suas dívidas e, através daquela economia, eles conseguem multiplicar aqueles valores e se tornam os homens mais poderosos da Babilônia naquele contexto. E hoje, um livro, uma história contada na época do rei Nabucodonosor, registrada nessas tabuinhas por escravos, hoje é o maior manual de economia, o maior manual de administração financeira do nosso tempo. Ou seja, hoje os nossos contadores se debruçam diante de um livro tão antigo para poder aprender economia com aqueles homens. Ou seja, os historiadores tiveram um grande papel na descoberta dessas tabuinhas, na tradução desses escritos, muitos deles em linguagem cuneiforme. Então eles tiveram que descobrir o significado daqueles símbolos, traduzir, e hoje nós temos uma riqueza no presente. Se hoje nós temos sucesso financeiro e como administrar nossas finanças, muito dessas informações nós devemos aos arqueólogos que encontraram essas tabuinhas escavando vários, 20, 30 metros de profundidade de areia para encontrar essa riqueza escondida. Então eles fizeram ali a união de dois mundos, eles uniram o passado e o presente. E hoje nós temos, a nossa economia faz sentido, a nossa administração financeira tem exemplos para que nós possamos aprender. Muito bom. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela história. E principalmente pela história da igreja. Fala nesse sentido, Cristiano, fala pra gente assim, qual é o papel especificamente do historiador, daquele que estuda a história da igreja, porque tem gente que pensa assim, não, o historiador ele só conta história, aquele contador de história, mas vai muito mais além disso, né? Isso, primeiro eu gostaria de falar sobre o historiador, o que ele faz, que tem muito a ver com o historiador da história da igreja, né? Porque assim, o historiador ele investiga de uma maneira geral, em todos os aspectos. E qualquer historiador, ele, em muitos aspectos, ele tem condições de debater, inclusive, não necessariamente teologia, mas a história da igreja, porque ele conhece os fatos, né? Uhum. Ele é a área de pesquisa dele. Então, o trabalho do historiador ele é bastante instigante, porque ele lida com temas, assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, e a sua função é interpretar acontecimentos históricos. Isso é extraordinário. Então, o historiador ele investiga e interpreta criticamente esses acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. E o historiador da história da igreja, esse é o trabalho dele, é interpretar a história. Então, qual é a importância do estudioso da história da igreja, né? Por que é importante estudar a história da igreja? E qual é o papel desse historiador? Ele vai buscar, em todos os aspectos, ser fiel às informações da história, porém, ele vai ter uma interpretação crítica sobre esses acontecimentos. E ele busca resgatar essa memória, ampliar a nossa compreensão de como tudo isso aconteceu. E por isso nós veremos talvez algumas opiniões diferentes, inclusive um tema muito importante da história, que seria a reforma protestante. Há algumas vertentes de qual foi o propósito, como tudo isso aconteceu. Existem algumas opiniões divergentes, mas
ambos os historiadores, né, tanto os cristãos como os não cristãos, eles estão em completo consenso em relação a como tudo aconteceu, né? Eles são fiéis a como aconteceu e em alguns aspectos eles têm talvez algumas divergências na interpretação do porquê aconteceu. Mas a grande importância disso tudo é nós termos esse entendimento de como tudo isso aconteceu. E para nós que somos cristãos, nós olhamos para a história com um olhar um pouco menos crítico, né? Porque nós cremos que o cristianismo é uma religião verdadeira, nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então nós olhamos com o objetivo de conhecer toda a informação. E nós cremos que toda esta informação a respeito da história da igreja é verdadeira. Cristiano, eu vou pedir para você falar para mim sobre a importância de se estudar a história da igreja, mas eu queria que você antes respondesse apenas duas perguntas. Sim. Que é a seguinte, qual é a diferença, ou é a mesma coisa, o historiador, aquele que estuda a história do cristianismo ou da igreja, e estudar religião, seria a mesma coisa? E a segunda coisa que eu queria que você respondesse é, esse historiador que está mais voltado para esse ramo da religião, da história da igreja, quais são as suas fontes? Quais são os materiais que ele usa para pesquisa? Eu gostaria que você respondesse essas duas perguntas, antes de falar sobre a importância de estudar a história da igreja. Ah, sim. Bom, existe uma diferença, né? Daquele que estuda a religião para aquele que estuda a história da igreja. Mas a pergunta, eu acredito que você falou, no caso, a religião cristã ou as religiões? As religiões, porque parece que, porque é cristã é religião, não, ou tem alguma diferença? Na verdade, tem diferença. Não é aquele que estuda a história da igreja, não necessariamente ele estuda a história da religião, né? Porque, assim, foi praticamente um milênio e meio quase, a igreja à frente, praticamente assim, à frente do mundo, né? A igreja controlava o mundo, o cristianismo. Então, uma vez que no quarto século a igreja se tornou a igreja do Estado, do Império Romano, essa igreja começou a controlar todos os domínios do Império Romano. Então, ou seja, grande parte da nossa história, foi mais de 1000 anos, foram controlados, né, pela igreja. O mundo foi controlado pela igreja. Então, aquele que estuda a história da igreja não quer dizer necessariamente que ele está estudando a história da religião, ele está estudando política. Então, assim, existe uma grande diferença, né? Ele pode estudar a história da igreja com um objetivo religioso, estudando especificamente a religião. Mas nem todo aquele que estuda a história da igreja está estudando a religião. Muitas vezes ele está estudando apenas a política. Então nós temos que ter essa dimensão, essa diferença, porque, assim, para nós, quando nós estudamos, nós que somos teólogos, nós estudamos a história da igreja com esses dois objetivos ligados, né? Nós estudamos porque estudamos a religião e nós estudamos também para entender a questão política do mundo daquele período, porque o teólogo ele é um investigador. Então, o teólogo ele vai buscar conhecer história, geografia, conhecer filosofia, ele investiga muitas áreas para poder compreender. Às vezes é necessário, inclusive, até estudar a economia da Idade Média para se entender o que a igreja fazia, como acontecia, período do feudalismo, como é que era aquele sistema, e aí você tem que estudar a economia para poder entender como a história aconteceu e como a igreja interagia na história. Então, ou seja, nem todo mundo que estuda a história da igreja estuda a religião. Mas é possível estudar religião estudando também a história da igreja. Eu acho que pode ser que eu esteja enganado, mas assim, estudar religião, você vai estudar os diversos outros segmentos que existem, né? Por exemplo, assim, o hinduísmo, o budismo, enfim, o espiritismo, seria mais ou menos isso. Sim, isso, exatamente. E assim, para você poder estudar todos esses aspectos, você tem que entrar na história muito a fundo, porque aí você tem que estudar desde a origem de tudo isso, né?
E aí você vem estudando a construção dessas religiões através dos sumérios, dos semitas, do povo caldeu, como essas religiões se desenvolveram e foram atingindo outras partes do mundo. Então, ou seja, é uma história muito mais abrangente, né? E o estudo da história da igreja, ele, embora seja um estudo da religião romana, da religião apostólica romana daquele período, ele é muito mais do que religião. É um estudo da história, um estudo também da geografia e é um estudo também da economia daquela época. E nesse sentido, então, qual é o material do historiador, né? Principalmente daquele que estuda a história da igreja? Olha, o material daquele que estuda a história da igreja, ele primeiro precisa começar com a Bíblia, porque a história da igreja ela começa no Antigo Testamento através das profecias. Essa história começa a se desdobrar no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, e ela culmina no livro de Atos. No livro de Atos, praticamente, nós vemos essa história se expandir. Quando nós analisamos, por exemplo, as 13 cartas de Paulo, as cartas gerais e também os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, que são instruções dirigidas às 7 igrejas da Ásia, ou se podemos dizer que todo o Apocalipse é um conteúdo dirigido a essas igrejas da Ásia, todo esse material foi escrito para as igrejas que foram fundadas na terceira viagem missionária de Paulo, né? Assim, essas igrejas da Ásia foram fundadas a partir da terceira viagem missionária e grande parte praticamente todas as cartas de Paulo foram escritas a partir da primeira viagem até a sua terceira viagem, depois de suas prisões. Ou seja, todos esses documentos do Novo Testamento, depois do livro de Atos, fora os Evangelhos e Atos, são documentos que foram escritos dentro desse período da história da igreja contido no livro de Atos. Então pode-se dizer que o Novo Testamento é os Evangelhos e Atos, e todos os outros documentos estão embutidos ali dentro. Então, ou seja, quem vai estudar a história da igreja, ele começa estudando com a Bíblia. E aí depois ele pode partir para outros documentos, como alguns materiais que foram escritos naquele contexto. Então, por isso, o historiador ou aquele que estuda a história da igreja vai lançar mão de materiais que foram escritos por historiadores contemporâneos, dos discípulos, dos apóstolos. Um exemplo deles seria Flávio Josefo, que foi contemporâneo de Jesus e dos apóstolos. Um outro historiador muito importante também para conhecermos a história da igreja seria Eusébio de Cesareia, que viveu no 4º século da era cristã, mas teve ali a oportunidade de conhecer teólogos como Agostinho de Hipona e muitos outros. Então, ou seja, foi um teólogo muito importante para a igreja cristã, principalmente porque ele teve contato direto com os pais da igreja e teve ali condições de fazer registros de informações direto da fonte. Então, essa fonte é muito preciosa. E, por exemplo, Joséfo ele não era cristão, Eusébio de Cesareia sim. Então, Eusébio de Cesareia ele consegue ali fazer registros de fontes confiáveis. Então, por isso, nós consideramos que os registros de Eusébio de Cesareia faz parte da tradição da igreja. E por isso, na hora de datar os documentos do Novo Testamento ou de definir a autoria desses documentos, nós confiamos que o testemunho de Eusébio de Cesareia ou o registro dos pais apostólicos, que ele, como Papias, por exemplo, ele registra informações sobre Papias, o que Papias dizia sobre o livro de Marcos e sobre os outros evangelhos, nós entendemos como uma informação fidedigna e como fazendo parte da tradição da igreja. Então, é uma fonte confiável. Então, quem estuda história da igreja precisa lançar a mão, primeiro, desses historiadores contemporâneos, e então ele vai partir para outros escritores antigos, como Agostinho. Depois nós vemos escritores que viveram já no século VI, VII. Há documentos ao longo de documentos antigos, por todo o período da Igreja Apostólica Romana, e muitos deles são documentos confiáveis. E aí, porque também o historiador, acredito eu, que seja necessário aprender, estudar um pouquinho de cultura também, de arqueologia, de geografia. Eu acho que essas questões assim também são interessantes para ele, né?
Sem dúvidas é importante estudar essa questão de geografia, cultura, artes. Uhum. E ver uma coisa interessante, John? Por exemplo, quando nós vamos estudar como a Bíblia chegou até nós vamos nos deparar com a história se desenrolando em várias regiões diferentes. Há documentos, por exemplo, que hoje são documentos que comprovam a autenticidade do nosso Novo Testamento, da Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Antigo, mas principalmente o Novo Testamento ele é comprovado como verídico e como fidedigno aquilo que está registrado na nossa Bíblia por conta dos documentos em várias regiões diferentes do mundo. Por exemplo, documentos da região de Constantinopla, né, do Império Bizantino. Nós temos documentos das ilhas, as ilhas de cópias daquela época. Havia monastérios em determinadas ilhas e aqueles monges se isolavam para fazer cópias da Bíblia. E a Bíblia toda decorada, com desenhos artísticos extraordinários, verdadeiras relíquias daquela época, e que comprova como a Bíblia foi fielmente copiada por esses monges, e a geografia não bate, porque são lugares completamente diferentes, monges com conhecimentos completamente diferentes, escrevendo um mesmo conteúdo e sem alterar a sua fonte, sem alterar esse conteúdo. E quando a gente vê Bíblia de Constantinopla, da região que é hoje praticamente Istambul, né? Bíblia dessa região da Europa, né? Das ilhas inglesas, nós vemos Bíblias da região também do Egito, por onde passou não somente alguns apóstolos como Marcos, que foi pastor da igreja de Alexandria, como também Tertuliano, da região da África, Orígenes, da região de Alexandria também. Nós temos, assim, homens que foram copistas em várias áreas do mundo diferente, por isso nós estudamos geografia. E também, assim, aí temos que estudar a história desses homens, então estudamos história. Aí nós estudamos também arte, porque esses homens eram verdadeiros artistas, eles tinham uma caligrafia extraordinária e faziam desenhos, inclusive imagens dos escritores bíblicos. E há Bíblias antigas de mais de 1000 anos atrás que foram escritas com decorações com a imagem de Pedro, com a imagem de Paulo, com a imagem de Mateus. E essas Bíblias são verdadeiras relíquias hoje que se encontram no escritório nos Estados Unidos. E isso mostra que havia todo um treinamento artístico por parte desses monges. Então, quando você vai estudar a história da igreja, não é só geografia e história, você estuda também artes. Estuda-se também filosofia, para poder entender o porquê nós chegamos à Reforma Protestante, como Lutero chegou ao entendimento de que eles estavam no caminho errado. Aí, para chegar a esse entendimento, primeiro ele precisou ler uma Bíblia específica, porque até então os monges daquela época só tinham contato com a Bíblia de Jerônimo, do século IV. Então, assim, Jerônimo, do quarto século, o Jerônimo, ele traduziu toda a Bíblia Sagrada para o latim, e essa Bíblia foi chamada de Vulgata, e ele cometeu 2 erros específicos. Ele traduziu arrependimento por penitência, e ele traduziu também justificação por obras de justiça. E aí nós conseguimos entender por que os monges da época de Lutero se castigavam, penitência. Ou seja, você precisa se arrepender todos os dias, então todos os dias de fazer a penitência. Você precisa também praticar obras de justiça, porque você precisa da justificação. Ou seja, 2 palavras traduzidas erradas ocasionou toda uma cultura religiosa. Então, era comum fazer obras de caridade e fazer castigos pessoais para que pudesse alcançar a salvação. Só que aí Jerônimo, um humanista, aí nós estudamos agora filosofia, por quê? Os monastérios decidiram, eles perderam o conhecimento do grego e havia muito material escrito em grego, então eles reestudaram o grego, montaram novamente escolas, inclusive a escola de Atenas daquele período, né? E eles voltaram a estudar o grego antigo e reescreveram, copiaram esses materiais de Sócrates, Aristóteles e Platão. Então eles se tornaram especialistas. Esses foram os humanistas do século XVI. E o que aconteceu naquele período? Erasmo de Roterdã era o maior especialista, o maior erudito no grego e no latim, e no hebraico também. Então ele pega agora a Bíblia hebraica, traduz ela para o grego e para o latim.
ele faz sua própria tradução grega e latina do Antigo Testamento. E aí, então, agora ele pega a versão grega do Novo Testamento e traduz, faz sua própria tradução para o latim. Essa Bíblia deu o nome de Novo Instrumento. Lutero, quando leu aquele texto de Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé, ele leu na Bíblia de Erasmo. E aí ele entendeu que existia uma grande diferença do significado de justificação da Bíblia de Jerônimo para a Bíblia de Erasmo. Enquanto Jerônimo traduzia justificação como obra de justiça, Erasmo traduzia justificação como tornar justo, ou seja, Deus nos torna justo, enquanto Jerônimo traduzia que você precisa praticar justiça, né? E arrependimento, que em vez de Jerônimo traduzir como penitência, Erasmo traduz dentro do termo correto. Então, ou seja, essa Bíblia de Erasmo, através da cultura filosófica que se desenvolveu nesse período do Renascimento, ela traz, então, esse domínio desse conhecimento filosófico, dessa língua grega, dessas línguas antigas, e faz com que Erasmo, então, se interesse em traduzir a Bíblia. E essa Bíblia nova, chegando na mão de Lutero, produz todo esse efeito na vida dele, essa mudança de direção. Então, ele começa a reformar a igreja a partir da nova interpretação que ele tem das Escrituras. Na verdade, da interpretação correta, né? Então, ou seja, você estuda história, geografia, estuda arte, estuda filosofia, estuda biologia e muitas outras coisas. Inclusive, uma das explicações da nossa agricultura ser tão desenvolvida, nós atribuímos isso ao período monástico, né? O monasticismo promoveu grande contribuição para a agricultura mundial, porque os monges não tinham muita atividade, então eles faziam, uma prática, né? Foi desenvolvido naquele período um tipo de rotina para os monges, e aí então esses monges eles acordavam cedo, faziam trabalhos com as mãos, trabalhos manuais, e eles também faziam trabalhos com agricultura, e depois eles iam fazer cópias dos manuscritos. Então eles desenvolveram muito da agricultura, muito da germinação, do plantio, de adubo, e hoje muito do conhecimento que nós temos hoje da agricultura, nós devemos isso aos monges daquela época que desenvolveram essa ciência, né, na área da agricultura. E com tudo isso com o que você disse, e a gente já deixou isso um pouco claro no início, sobre essa importância de se estudar a história da igreja, porque às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente não tem nem noção de como tudo se deu para que a gente estivesse da forma que a gente está hoje, da forma que a gente pensa, da forma como a gente age, da questão relacionada ao cristianismo. Pode até parecer que eu esteja sendo um pouco dramático, mas muito sangue foi derramado para que a gente chegasse até aqui hoje. Sem dúvidas, muito sangue foi derramado. Todos que se oporam à igreja naquele período e proporam uma nova interpretação da Bíblia, ou simplesmente conhecer a Bíblia, ou tornar a Bíblia acessível para o povo comum, eles foram tratados com castigo, e a grande maioria deles foram mortos em fogueiras, em decapitações e vários outros tipos de tortura. Então, assim, foi muito sangue derramado. E por isso é tão importante estudarmos a história da igreja para termos condições de compreender como a igreja resistiu, né, a todas essas perseguições. E é interessante, John, que eu estava falando sobre filosofia, e uma das partes mais extraordinárias da Reforma Protestante é que foi a organização do pensamento da Reforma, só voltando um pouquinho atrás, que praticamente Calvino foi o grande, né, organizador do pensamento da Reforma. E às vezes a gente não consegue entender como isso aconteceu. E aí vem a importância da filosofia para a história da igreja e para a Reforma. A filosofia foi fundamental, porque antes de se converter ao Evangelho, Calvino era um filósofo humanista, muito jovem, um jovem brilhante. E então, ao se converter, ele investiu todo aquele potencial no conhecimento do grego, do hebraico, do latim, do francês, toda aquela cultura que ele tinha, ele investiu no Evangelho e na teologia. E hoje produziu pérolas extraordinárias que nós temos condições de estudar hoje e conhecer um pouco do pensamento desses homens. Então a filosofia foi extraordinária. E tudo isso foi por custo de sangue.
né? Então isso é muito importante nós entendermos isso, que hoje no Brasil principalmente nós vivemos uma vida cristã muito tranquila, mas hoje ainda há muitas pessoas marcando a história da igreja com sangue. Hoje no Oriente Médio, na Coreia do Norte, nesses países comunistas, há pessoas que estão marcando a sua história na história da igreja através do martírio e entrando aí nesse grande livro dos heróis da fé que não se fecha no capítulo 11 de Hebreus, né? Você falou a respeito dos heróis da fé, e eu falo particularmente que eu li esse livro e é um livro que eu mais gostei de ler, né? Estudando a história daqueles homens ali que enfrentaram toda a tirania ali, toda a religiosidade da época, sem medo, mas tudo confiando ali na verdade que era a palavra de Deus e que eles entendiam ser a verdade da palavra de Deus, deram suas vidas por essa verdade, né? A gente já está chegando ao final e eu gostaria que você falasse para as pessoas que vão estar ouvindo, faça um apelo para que elas possam estar participando desse projeto. Amém. Eu gostaria de convidar todos vocês que nos ouvem a não somente participarem deste projeto, como também a divulgar esse projeto para nós, para que outras pessoas também possam se beneficiar de todo o debate, de toda a conversa que nós estamos tendo aqui e de todas essas informações que nós estamos aqui disponibilizando para vocês e que com certeza vai trazer um conhecimento aprofundado sobre a história da igreja, um ponto de vista muito importante e assim apologético também sobre a história da igreja, e que eu não tenho dúvidas que vai mexer, vai abalar suas estruturas, porque hoje a igreja, infelizmente, tem estado muito debilitada nesse estudo e nesse trabalho com a história da igreja. Hoje a grande maioria das igrejas não coloca esse conteúdo nas suas escolas dominicais, esse conteúdo não é pregado nos cultos de ensino, e hoje, infelizmente, grande parte da igreja não tem a mínima ideia de como foi esse período da história da igreja, e muitos deles não sabem nem mesmo como a sua igreja surgiu na história, e também não sabe falar de forma acertada se a sua igreja é bíblica ou não. Então, se você quer saber se a sua igreja é bíblica, ou se você quer saber se você está no caminho certo, não perca esta oportunidade de conferir esse podcast, os outros capítulos que nós estaremos lançando também, e aqui você vai ter informações essenciais para poder saber o que aconteceu no passado. Então você vai ter a explicação do seu presente e você vai conseguir projetar também o seu futuro a partir dessas informações, sabendo e tendo assim, a convicção se você está no caminho certo ou não. Então não perca essa oportunidade, convide pessoas, divulgue esse projeto e nós esperamos vocês por aqui. Muito bem, muito bem. Cristiano, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Mais uma vez eu quero agradecer pelo seu tempo e que o meu desejo é que Deus possa continuar te capacitando com a sabedoria que você tem e para estar abençoando outras vidas também. Amém. Eu fico muito agradecido, John, pelo convite e por esta grande oportunidade de fazer parte desse projeto. Que Deus continue abençoando sua vida e que este projeto possa crescer e abençoar a vida de muitas pessoas para a glória de Deus. Amém. E você que nos ouviu, né, você que nos ouviu até o final, quero te agradecer também. Muito obrigado pela sua paciência. E olha, mais uma vez eu digo, tá? Não perca. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você poder receber a notificação dos próximos episódios. E sempre deixe a sua participação, seu comentário. Tem algo que você ouviu aqui que você não concorda com a gente? Deixe o seu comentário aí, faça a sua participação. E tem algo que você não sabia e passou a conhecer agora? Também deixe o seu comentário, porque isso é muito importante pra gente. Faça suas críticas, beleza? Mas sempre com respeito, sempre no tom ali do respeito. E é isso aí, vamos juntos aí crescer em conhecimento na graça do Senhor Jesus. Até a próxima, valeu!